em delícia ainda de coisa boa, de dicas maravilhosas, de orientação, de informação, a gente vai para o nosso quadro Moda, Beleza e muitas selfies. Então, como a gente falou para você no começo, o Brasil está aí no segundo lugar do ranking das cirurgias plásticas no mundo. Justamente por isso, a sociedade brasileira está alertando para a importância da escolha do profissional na hora de você fazer qualquer procedimento e não se deixar influenciar pelas postagens nas redes sociais. A gente falou agora um pouquinho dos perigos disso em todas as áreas. Imagine na área da saúde, gente, né? Os estragos podem ser ainda maior. Essa alerta tomou força na última semana, depois da repercussão de um caso de um médico de Fortaleza, aqui pertinho da gente. Ele era super famoso na internet, mas virou alvo de inquérito policial por lesão corporal depois de denúncias de várias pacientes. Sobre esse assunto, né, sobre cirurgia plástica, os cuidados na hora de você escolher esse profissional e tudo que envolve esse universo, a gente vai conversar a partir de agora com o cirurgião plástico, o Dr. Tiago Holanda. Dr. Tiago, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo. Muito bom, Sheila. Agradeço a lembrança e o convite. Muito obrigada. A gente achou muito importante falar sobre isso, que a gente sabe o quanto as redes sociais podem influenciar. E a gente sabe que viram, né, as modinhas no momento. Isso acontece também com profissionais. E as pessoas acabam se encantando com aquilo que está lá, que nem sempre é verdade, é bom a gente ressaltar. E escolhendo, assim, um médico que vai fazer um procedimento tão importante como uma cirurgia plástica. Queria que o senhor começasse falando disso, né? E de como as pessoas devem estar alertas em relação a esse assunto. Bom, exatamente isso. A gente tem percebido nos últimos anos o poder e o impacto que as redes sociais têm na decisão de todas as pessoas nas mais diversas áreas. E o que a gente tem buscado frisar é que, primeiro ponto, não é mutuamente exclusivo, ou seja, a pessoa pode ser popular em redes sociais e ser um profissional altamente competente. Mas o que às vezes acontece, que notícias como essa que você relatou, é que as pessoas têm uma trajetória, tem desfechos, né, complicações cirúrgicas, e quando a pessoa vai a fundo, vai pesquisar, aquele profissional nem especializado era. Então esse é um alerta, é um fenômeno recente que a gente tem que ficar atento, né? Assim, redes sociais, popularidade e o que é veiculado lá, o que de fato pode ser conquistado para as pacientes, né? Antes da gente dar a dica, então, de como escolher um profissional, eu queria que o senhor explicasse. Esse dado é muito interessante, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de cirurgia plástica. Quais são os procedimentos mais procurados, doutor? Então, a gente só perde para os Estados Unidos, né? Essa pesquisa ela é bem recente, né? Nós tivemos, inclusive, um aumento de 20% nos procedimentos cirúrgicos, um impacto talvez pós-pandemia. E, sem dúvida, a lipoaspiração ela lidera, né? Então, a lipoaspiração e suas variantes, né? As técnicas que a gente tem mais modernas, técnica de retração de pele, ou até a associação da lipoaspiração com outros procedimentos. Lipoaspiração, prótese de mama são os procedimentos estéticos mais procurados, principalmente nas mulheres. Os homens também já estão aderindo, né? Homens buscam mais a questão do tratamento facial, né? Pálpebra, mas também lipoaspiração. Então, é algo que também está crescendo bastante. Então, a demanda é enorme, como o senhor está explicando, e o número de casos já confirmados, de denúncias, né, de procedimentos que não foram de acordo com o que o paciente queria, de casos que deram errado, também tem crescido? Como é que está essa estatística, doutor? Essa estatística, apesar de talvez nós não termos números exatos, o que a gente percebe muitas das vezes é isso. Há uma pesquisa não tão recente, se eu não me engano, do CRM de São Paulo, que ele foi buscar o número de denúncias relacionadas a cirurgias estéticas, né? E quando eles foram a fundo, eles verificaram que mais de 80% não eram profissionais gabaritados para fazer tal procedimento. Deus do céu, que dado preocupante, né? Porque às vezes o que acontece? A gente fala muito no consultório, às vezes a gente vê que o que a paciente está buscando a gente não consegue oferecer, porque nós temos limitações anatômicas e de segurança. Então, quando de repente a paciente busca alguém que não tem essa noção e ela tenta executar o procedimento, aí vem as complicações. E a gente fala de um procedimento mal sucedido, deixa cicatrizes, marcas, né, às vezes permanentes. Pro resto da vida. Mas não é só isso, a gente tem casos de óbitos, né, mais graves, que pessoas que acabaram morrendo ao realizar um procedimento como esse. Exato. Nós estamos aqui convidados como cirurgião plástico e a gente sempre tem que frisar. Cirurgião plástico é um cirurgião que é um médico. Então, a vida tem que estar sempre a favor. Então, às vezes, se a gente excede um pouco, a gente pode colocar a vida em risco. Isso não é interessante, obviamente, né?
além de ser um ato médico, né? Então, todo mundo que está submetido a uma cirurgia está submetido a esse risco. Mas a gente pode minimizar essa chance para quase zero. E todo procedimento tem o seu risco, doutor? Exatamente, por mais isso que a simples gente que falava, seja. né? Todo procedimento, por mais simples, ele tem que ser respeitado, né? Não vamos usar a palavra risco sempre, né? Para também, de certa forma, tranquilizar quem pensa em tais procedimentos. Ele tem que ser respeitado, tem que ser preparado e a gente tem que fazer o que é adequado naquele momento para aquele paciente. É normal, por exemplo, se me permite falar, aquela mamãe que chega querendo fazer tudo. Quer fazer mama, quer fazer abdômen, quer fazer lipoaspiração, enfim, como elas brincam, quer entrar numa máquina e sair outra. Então, às vezes, a gente explica, olha, com as técnicas modernas, a lipoaspiração se tornou mais longa. Então, às vezes, essa cirurgia muito demorada coloca em risco, por exemplo, o paciente. Então, tudo tem que ser pautado, individualizado para o paciente. Agora, doutor, tá certo. Então, eu escolhi o meu procedimento que eu quero fazer, né? Tenho dúvidas, claro, que quando a gente vai fazer um procedimento, a gente fica cheio de perguntas. E na hora de escolher o profissional, então, o que eu tenho que levar em conta? Como eu procuro esse profissional, doutor? Bom, a internet está aí. Você pode analisar o currículo, ver qual é a formação daquele profissional. E mesmo que você tenha sido atraído por outras formas que ele tem de te conquistar, como, por exemplo, as redes sociais, verifica no momento da consulta se ele te passa confiança, né? Então, uma dica muito simples é o seguinte, veja se ele está agindo como médico, te explicando prós e contras, falando verdade, falando o que pode acontecer. Desconfia de quem está chegando ali só te prometendo, como se estivesse vendendo um produto. Essa comercialização ela é perigosa. Talvez seja uma dica simples para isso daí. Tá certo. E como você falou, você pode pesquisar na internet. Lógico que a gente não está falando aqui que a internet só é ruim, gente, não. Mas você tem que ter cuidado com aquilo que está exposto lá, que nem sempre é verdade. Você tem como saber, se certificar se realmente é um profissional gabaritado, qualificado para aquilo. Então, depois que eu escolhi, é bom a gente ressaltar também, doutor, que tem o processo pós-cirúrgico, né? Não é só a cirurgia em si, mas esse processo depois da cirurgia, que também é muito importante, que também tem que ser acompanhado por profissionais qualificados para que o resultado, né, seja satisfatório. E o pós-cirúrgico, a gente vai colocar, no caso da cirurgia estética, em 2 etapas. Aquele pós-operatório técnico, onde eu vou oferecer o melhor para o teu conforto e para a tua segurança, e o pós-operatório psicológico. A ansiedade é normal no pós-operatório e a paciente ela tem que entender que ela está fazendo um procedimento para melhorar a si, a sua autoestima. Eu conversava há pouco ali com a Amanda, né, com a Diloura, que falava, ela tá em visibilidade, ela criou um personagem, está caracterizada pelo seu sorriso. Então imagina aquela pessoa que tem o sorriso dela e fica infeliz. Ela está sendo característica pelo que ela está mostrando. Então, se comparar muitas das vezes com resultados que vê na internet, que a gente sabe que muitos são inclusive falsos, né? Cada um escolhe seu melhor ângulo, seu melhor filtro, aquilo ali muitas das vezes não condiz com a realidade. Então isso é importante para o pós-operatório também. É como eu digo, isso é a função da paciente, né? Cuidar da sua estima, cuidar do seu psicológico. A parte técnica deixa com a gente, né? É verdade. E saber, gente, às vezes você vai se comparar, às vezes, eu quero a boca igual daquela. Talvez não fique bem em você, você tem que saber os limites e confiar nesse profissional, por isso que esse profissional tem que ser muito bem escolhido. Doutor Tiago Holanda, cirurgião plástico, adorei nossa conversa. Obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigado mais uma vez. Sucesso sempre. Tá aí, gente, a gente orientando você, a gente tem que ter, sim, esse cuidado, principalmente quando se trata da nossa saúde, né? Porque tem a questão da aparência física, mas não é só isso, não. Envolve a saúde também. Então, foi essa a nossa dica para você no nosso quadro sobre moda, sobre comportamento, sobre qualidade de vida, tá bom?